Oi, eu sou a Cat Lopes. Jéssica Machado. Lana Barbosa. E se você chegou aqui nesse episódio pela primeira vez, nós somos as Elas do podcast Deus e Elas. E que bom que você está aqui com a gente. Seja sempre muito bem-vindo. Nós estamos aí neste mês falando sobre o perdão, que é o nosso assunto do mês. Para aquelas que já nos acompanham, sabe que essa é uma das grandes novidades para este ano, né? Nós temos um assunto e para a gente aprofundar bem nesse assunto, nós vamos estar falando sobre ele durante todo o mês. E hoje nós estamos encerrando o mês e nós trouxemos uma convidada, e essa nossa convidada é a Kelly Piragini. Seja bem-vinda, Kelly. Obrigada pelo convite. E eu quero que você fale um pouquinho sobre você. Tá bom. Então, eu sou a Kelly, eu sou casada com o Leandro, que as pessoas conhecem mais como Lelo. O Nicolas e o Henrique, um de 8 e um de 3. E o Leandro é pastor, ele trabalha no Ministério de Famílias, na igreja. Eu tenho um clube de leitura, né? O Livro Mora em Mim. Nós lemos livros cristãos, para mulheres, né? Então, nós lemos livros cristãos de cada um mês e meio, e nos aprofundamos ali em algum tema, né, da Bíblia, sempre livros bastante bíblicos, assim, para que a gente possa aprender, para que a gente possa desenvolver uma rotina, assim, de uma vida com Deus, devocional com Deus, né, aprendendo, se aprofundando cada vez mais, e numa comunidade, assim, então a gente vai se ajudando, vai colocando as percepções, e acho que isso nos motiva, nos incentiva, né. Eu sou professora também, sou professora de língua inglesa, e acho que é isso. Que bênção, que bênção. Que bênção ter você aqui com a gente. E antes de nós entrarmos no nosso assunto, que é sobre o que a Bíblia diz sobre o perdão, hoje nós vamos fazer esse arremate de tudo que nós estamos falando ao longo do mês, Kelly. Eu quero lembrar vocês das nossas redes sociais. Hoje eu dei folga para a Lana, que eu falei, Lana, eu serei capaz de anunciar as nossas redes, que é o Instagram, @Deus e Ela Podcast, no YouTube, Deus e Elas Podcast, e no TikTok, Deus e Elas Podcast. E também todos os streams vocês podem estar nos acompanhando. Temos o nosso Instagram, que é o nosso cantinho para a gente se relacionar. Então, nos siga, compartilhe, porque aquilo que é bênção para você, com certeza será bênção para outras pessoas também, né, meninas? Kelly, eu acho que a gente já pode começar aí falando sobre o que a Bíblia diz sobre o perdão, né? E fala muita coisa. E eu acho que isso é algo muito interessante que a Bíblia traz. Nós já comentamos isso em outros episódios, sobre o quanto a Bíblia não oculta as coisas, né? Ela não conta só aquilo que é bom, ela não conta apenas as vitórias, mas eu acho que essa exposição da humanidade de cada personagem bíblico, vamos dizer assim, né? E por tudo que eles passam, nos ensina também que a vida cristã, ela não é algo irreal, né? Não é algo que a gente nunca vai conseguir alcançar. Temos sim uma caminhada para alcançarmos uma maturidade, e isso acho que só vai acabar quando Jesus de fato voltar. Mas olharmos para os personagens bíblicos, olharmos para a Bíblia e ver o quanto eles nos ensinam, nos fortalece para quando surgem as nossas questões, né? Com certeza. Eu acho que a Bíblia fala muita coisa sobre perdão, né? Mas uma coisa é básica, nós temos que perdoar, né? Eu acho que isso é uma mensagem que se passa, é a mensagem mais óbvia, mas também não vou dizer que é fácil, né? Depende daquilo que você sofreu, depende do que aconteceu com você, do quanto aquilo te impactou, para que você consiga perdoar de uma maneira mais tranquila ou não. Algumas vezes é muito difícil. E de uma forma geral, na verdade, o perdão é você se derramar e pedir a graça de Deus sobre a tua vida, porque sozinho você não vai conseguir, né? Então, assim, eu acho que a Bíblia fala muita coisa sobre perdão. O texto que eu assim, né, separei e pensei hoje é a questão da parábola do servo impiedoso, lá em Mateus 18, de 21 a 35. Então, nessa parábola, assim, começa com Pedro perguntando quantas vezes ele deve perdoar, né? E é interessante que ele fala as 7 vezes, porque os rabinos instruíam a perdoar até 3 vezes. E aí parece que Pedro quer colocar uma medida, né?
que é colocar um limite. Só que eu penso, Deus fala, ame a teu próximo, né? Ame acima de todas as coisas a Deus e ame ao teu próximo. Quando você não perdoa, você não está amando o teu próximo, né? E eu acho que é como se Pedro quisesse colocar um limite para esse amor, né? Um limite até onde que eu vou? Até onde que eu amo o meu irmão aqui, né? Só que para o amor não tem limites. Pensa, eu tenho 2 filhos, eles podem fazer o que for, gente. Eu vou ficar muito triste às vezes com o comportamento deles, né? Se eles fizerem uma coisa muito errada, eles são crianças. Se eles desrespeitarem a professora, falarem alguma coisa muito feia para a professora, eu vou ficar arrasada, né? Mas eu não vou deixar de amá-los, de forma alguma. Não tem como isso acontecer, né? E aí eu penso que Pedro estava tentando dar uma limitada nisso. Deus, vamos lá, Jesus, vamos lá, né? Até onde que eu vou? Porque coisa que não é fácil. Perdoar não é tão simples. E aí Jesus vem com essa história, 70 vezes 7. Quer dizer, não dá para contar. Ninguém vai ficar contando, né? Ah, eu já perdoei uma vez, 2 vezes. Não, deu 490, agora não vou mais perdoar. Quem vai manter isso, né? Ninguém vai fazer isso. Então, acho que Jesus quis dizer assim, ó, inúmeras vezes, até você perder a conta, não tem como você limitar isso. O perdão é algo que você deve oferecer sempre, sempre, independente da circunstância. E não é fácil, dependendo do que aconteceu e dependendo, acho que também da sua personalidade, sabe? E do que você viveu na sua história, como na sua casa, né? Então, se você aprendeu a perdoar na sua casa, se seus pais pediam perdão para você, se isso era uma coisa tranquila na sua casa, você talvez tenha mais facilidade de pedir perdão e de perdoar, né? Isso eu acho muito importante, assim, às vezes, né, nós como pais também, quem tem filhos, chegar até a criança e falar, ó, perdão, eu errei com você, não devia ter feito isso, né? E a gente pensa, ai, não, mas eu sou pai, sou mãe, não posso fazer isso. Não, a gente erra. E a gente precisa pedir o perdão. E eu acho que isso facilita muito, assim, porque a criança vive esse ambiente de perdão e ela aprende que tudo bem eu errar e eu pedir perdão, né? Mas às vezes a gente não viveu isso na nossa casa, então se torna mais difícil. E eu acho que se torna um pouco mais difícil também de acordo com as nossas personalidades, né? Com os nossos temperamentos. Então, assim, eu tenho um temperamento melancólico, assim, que é uma pessoa que sente o mundo, sabe? As pessoas sempre explicam o melancólico como a terra, né? Que você põe a mão ali, você fica marcado com a tua mão, né? Tudo que você colocar na terra marca, né? Então, é uma pessoa que sente muito o mundo, sabe? Então, eu demoro, assim, eu preciso processar, eu preciso conversar, né? Então, às vezes, se acontece alguma coisa em casa, aí o Leandro vem me pedir perdão, mas por quê? Vamos lá, vamos conversar, Como assim vamos. pedir perdão, né? Você acha que é simples assim? Você acha que é só falar e tá tudo certo? Você sabe que, aí você falando, né? Eu também sou um pouco assim. Eu usava uma frase que eu tinha como uma verdade para mim, do tipo, eu sou assim mesmo e lidem com isso. E quando aconteciam essas situações, eu sempre dizia, era a minha desculpa, assim, eu não sou um interruptor, eu não sou liga e desliga, eu preciso de um tempo. Só que esse tempo, nossa, dependendo, e é muito tempo. E nós conversamos em um dos nossos episódios sobre essa seriedade do que é o perdão, sobre essa urgência também, porque assim como você trouxe a questão do amar, assim também é o perdão. E isso Jesus nos traz como exemplo na cruz. Não é que isso será uma ação que não, que não houve um perdão genuíno, né? A gente tem que ter essa consciência. Mas também não é algo para a gente ficar ali remoendo e criando camadas em cima de camadas e acabando vivendo uma inverdade. E a gente sempre conversa aqui, sabe, Kelly, sobre essa nossa conexão com o céu. Nós cremos que Jesus vai voltar. E isso pode acontecer num piscar de olho, tanto no individual quanto no coletivo. Então, é a gente buscar esse ajuste na nossa vida. E o ajuste na nossa vida vai tanto de anunciar Jesus e todas as verdades que ele propaga, né? Entre elas, o perdão. Então, até mesmo nessas questões que são nossas, que Deus nos fez assim,
o melancólico, né, e os outros perfis, até nisso a gente tem que levar aos pés da cruz e pedir ajuda para o Espírito Santo, porque a gente não pode usar isso como uma camada, né, como uma máscara, para "Ah, não quero te perdoar agora". Porque eu sempre me vi assim como essas lâmpadas, eu não me recordo o nome dela agora, mas essas que precisa esquentar para daí acender, Uhum. e não aquela que você aperta o interruptor, né, o interruptor e a lâmpada já acende. Então, assim, até nisso a gente tem que levar aos pés de Jesus, né, muda isso em mim, porque é para já, sabe, essa urgência do evangelho, essa urgência de anunciar a Cristo, essa urgência do testemunho que nós damos. Enfim, você acha que esse é o caminho? Sim, com certeza, né? E eu não posso nunca usar algo como desculpa, né? Jesus já falou: não se deixe se pôr o sol sobre a vossa ira, né? Então, assim, não tem prazo o negócio, eu não posso ficar ali remoendo. Mas eu também tenho que entender que o impacto que tem em cada um é diferente, né? Então, assim, as coisas podem me impactar mais do que impactam ele, né? O Leandro, ele é sanguíneo, então, assim, é tudo muito impulsivo, é tudo muito rápido, é tudo... E até o perdão, perdoa, tá bom, tá, vamos seguir, então. Aham. Vamos seguir, né? E eu já preciso conversar, eu preciso, não, você entendeu essa situação aqui, olha, vamos esmiuçar isso um pouquinho mais, tá? Então, cada um Gente, tem a e sua quando junta uma pessoa que é sanguínea e melancólica na mesma pessoa, eu sou essa pessoa, como é que lida? Porque tem hora que é assim, uma intensidade absurda, e tem horas que, tudo bem, beleza, tudo resolvido, partiu para outra. Então, assim, não, eu deixo meu marido confuso, porque tem horas que é isso. É tipo assim, eu quero, né, tô ali, tá, preciso de um tempo, tem hora que eu resolvo tudo rápido e acabou. Mas enfim, só queria compartilhar isso. Sim, deve ser difícil esse processo, hein, Lana? Jogou a bomba e saiu correndo, né? Saiu, agora ficou difícil, depois a gente faz uma análise aí, né? Mas cada um tem o seu tempo, né? Tem o seu jeitinho de ser. Eu acho que isso é importante a gente entender, assim. Mas não é uma desculpa para a gente não perdoar. E deixando nascer aquela raiz de amargura, né? Porque isso a gente vai acabar se levando ali para o precipício, né? A amargura só vai prejudicar nós mesmos. A gente que vai ficar com o coração pesado, doente, e não vale a pena isso, né? Mas, enfim, assim, voltando à parábola aqui, que tem tanta coisa essa parábola, né? Meu Deus do céu. Mas o servo, ele é perdoado de uma dívida impagável, sabe? Mas ele age, assim, de uma maneira como se ele nem entende muito, assim, o que está acontecendo. Ele nem está arrependido, de fato, né? Ele olha e ele fala assim, não, tem paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. Ele sabia que a dívida dele era impagável, né? Então ele fala assim, só parece que para ganhar tempo, para não, deixa, eu não quero ir para prisão, né? Vamos dar um jeitinho de se livrar aqui. Ele não estava verdadeiramente arrependido assim de tudo. E aí vem um outro servo que deve para ele muito menos, né? Uma dívida pagável, fala para ele: olha, tem paciência comigo e eu vou te pagar. E ele não perdoa, sendo que o rei tinha perdoado toda a dívida dele, sabe? E aí, assim, eu só penso que tem uma questão muito grande, né? Uma é a gente não entender o perdão de Deus na nossa vida. Porque se a gente entende que nós não somos nada, que nós não somos ninguém, que nós somos pecadores como qualquer outro, nós recebemos esse perdão que é transbordante, assim, que é algo que eu não teria jamais como pagar essa dívida. E Deus me deu esse perdão. E aí, quando eu não perdoo alguém, eu penso assim, poxa, mas eu sou melhor do que essa pessoa. Tem um orgulho ali, né? Que diz, não, eu sou melhor. Mas pode até ser aos nossos olhos, né? Porque, poxa, eu não matei ninguém, esse fulano matou. Eu sou melhor que ele. Mas nós somos todos pecadores e todos podemos receber o mesmo pagamento de uma dívida impagável. Todos temos uma dívida impagável, né? Então, quando a gente se coloca nessa posição de um certo orgulho, assim, de, poxa, mas eu sou melhor, eu posso não perdoar porque eu não estou no mesmo nível aí, né? Daí Deus diz: não. Peraí, tá todo mundo igual aqui, né? Todo mundo precisa receber um pagamento de uma dívida impagável.
Então, eu acho que a gente deve sempre olhar para o nosso coração, assim, para a questão do orgulho, sabe? Porque o orgulho, ele é a raiz de muitos dos nossos males, assim. É onde começam muitos dos nossos problemas, né? Quando a gente não entende que a gente precisa, carece totalmente da graça de Deus, que nós não somos ninguém, e que por mais que nós tentamos fazer todas as coisas de uma maneira boa, né, de uma maneira correta, honesta e tudo mais, nós continuamos não sendo ninguém, né, e carecendo da graça de Deus. Tem uma mulher muito forte que eu sempre cito, nós aqui, né, sempre citamos ela nos nossos podcasts, que é a Corrie ten Boom, e ela tem essa mensagem, né, de verdade, ela fala sobre o perdão de uma forma muito forte, e eu acho que quando a gente conhece a história dela, nos campos de concentração e tudo que ela viveu, e ela pregar sobre o perdão, é algo assim surreal, né? Você não consegue mensurar. E teve um trechinho assim que eu separei para esse podcast, né? Para a gente não colocar tudo num lugar só. E daí, para você que não ouviu, correr lá no outro episódio e já escutar para você saber qual foi outra parte da história que a gente contou. Então, e que diz assim: a fé de Corrie ten Boom levou a perdoar até mesmo os homens cruéis que serviam como guardas durante os seus dias de campo de concentração. Ainda que o ódio e o desejo de vingança continuassem a destruir muitas vidas muito tempo depois do fim dos campos de concentração, Corrie conhecia a verdade. E aqui vem uma frase assim que me impactou demais. O ódio fere mais quem odeia do que a pessoa odiada, independentemente do quanto se possa justificá-lo. Uhum. E isso aqui eu fiquei meditando em cima disso, e aqui a gente não está falando de Jesus, os discípulos, apóstolos, enfim, porque às vezes a gente tende a olhar para esses personagens bíblicos como super-heróis, né? Quando a gente cita algum exemplo de Jesus, então você, mas é que era Jesus, né? Filho de Deus. Todo mundo esquece que ele se fez homem. Mas será que se fez tudo isso mesmo de homem? Então, parece que, sei lá, né? Não, porque Paulo, Pedro, enfim, porque Davi, Sansão, enfim. A gente sempre acaba olhando para eles e a gente tira um pouco essa humanidade deles, né? Mas quando a gente vem aqui para os nossos exemplos do cotidiano, né? Ou para as histórias que estão mais próximas de nós, e ainda assim olhando esse contexto, né, que Corrie viveu, de campo de concentração, tudo que nós aprendemos em termos de história, né, na escola, com a sociedade, enfim, existe muita dor em cima disso. E aí você se depara com essa frase, né? Eu vou alimentando um ódio que vai me ferir muito mais do que aquela pessoa a quem eu estou odiando. Porque, de fato, às vezes ela nem sabe, às vezes ela estava cumprindo o papel dela, né? Ou algo que nós trouxemos em um dos nossos podcasts é essa questão de a gente não esquecer que o pecado está atuando, né? O diabo está atuando. Então, não é que a pessoa fez alguma maldade, aqui eu estou falando de coisas muito terríveis, né? Só porque queria. Mas a gente tem esse conhecimento de mundo espiritual, a gente tem esse conhecimento de como as forças do mal, elas atuam para destruir aquilo que Deus fez para ser belo, para ser perfeito. Então, olhar para essa parábola, olhar para esse texto, né, de quantas vezes a gente deve perdoar, é realmente olhar isso com seriedade. Que o perdão não é um pedido de desculpas. O pedido de desculpas ele vai caber na situação para o pedido de desculpas. O perdão é algo que envolve a sua alma e que envolve a sua eternidade. Uhum. É verdade, né? Tanto que, assim, no final dessa parábola, ele entrega o servo aos torturadores, né? E aí a gente pensa, assim, no mundo espiritual, o que isso também significa para nós? Quando a gente não perdoa, a gente está deixando uma brecha ali, que Satanás tem uma autorização para agir, né? Então, a gente deixou aberta essa brecha. E aí, às vezes, sabe, a pessoa que, poxa, às vezes é na vida financeira, nada dá certo, né? Às vezes é no relacionamento, tá tudo certo, de repente a coisa não vai para frente. Tem uma casa que tá tentando vender há 10 anos, não vende. Tem alguma coisa que
parece que, gente, não vai, o que acontece, né? Então você deu espaço ali para uma brecha realmente para Satanás agir na tua vida e impedir alguma bênção de chegar até você, né? Então a gente precisa estar muito atento, porque é bem isso. O não perdoar não faz nada com a pessoa que você não está perdoando, né? Ela prejudica a você. E aí eu vi uma frase também que eu achei muito legal. A pessoa que se recusa a perdoar seu irmão está destruindo a mesma ponte sobre a qual precisa andar. Então você está vendo a ponte, você precisa andar por essa ponte, você vai lá e joga uma bomba nessa ponte e fica esperando do outro lado. Fala, e agora? Como é que eu vou cruzar esse rio aí? Como é que eu vou chegar do outro lado? Não vou, né? Então, assim, claro que não é fácil, não é uma coisa simples, é muito simples logicamente, né? Mas como envolve as nossas emoções, eu acho que se torna algo muito difícil, porque tem alguma dor muito grande ali. Só que a gente precisa entender, né? Isso que eu penso sempre comigo, assim, quando eu preciso perdoar, eu penso há algo além de mim, né? Então, Deus é o meu juiz, Deus é o juiz dessa terra, Deus é o juiz de todas as coisas. E eu posso confiar nele, eu não tenho que ficar aqui preocupada, poxa, mas e se essa pessoa se der bem ou se der mal, né? Porque às vezes eu perdoo e fico assim, nossa, mas parece que tá tudo bem na vida dessa pessoa, né? E ela fez isso para mim, poxa, será que Deus não tá vendo? Quanta injustiça! Que injustiça, né? A gente fica nesse sentimento assim. E não, a gente tem que entregar para Deus. Ele é o juiz e confiar nele. Que se ele está conosco, sabe? A gente não precisa temer. Eu lembro da história de Abraão e de Ló, né? Porque daí Abraão precisa se separar de Ló, não tem mais pasto para os dois. E aí ele olha e fala assim: ó, Ló, vem aqui, escolhe aí qual que você quer, qual é o terreno que você quer, né? E se eu parar para pensar, poxa, eu já ia pensar, gente, que injustiça, né? Nada a ver. Abraão era mais velho, era o tio, era a pessoa, né, que começou, que saiu, que tinha os rebanhos. Ló é abençoado por conta da bênção que ele está debaixo de Abraão, né? Tipo assim, Abraão é o cara. Exatamente, né? E daí você olha, mas Abraão não tá nem aí, porque ele não tá se preocupando com as coisas, sabe, com a visão terrena que a gente tem, assim. Ele tá olhando e falando, Deus tá comigo, se eu for para a direita ou para a esquerda, é ele que vai me abençoar. Não tô nem aí, né? Então, é essa percepção que a gente tem que ter, assim, né? Que Deus é o nosso juiz e a gente entrega as nossas causas para ele e pede que ele tome conta. Porque eu falo, agora está nas mãos de Deus, eu vou descansar, eu vou entregar. Ele faz o que ele quiser, ele vai trabalhar na vida dessa pessoa da maneira que ele quiser e da maneira que a pessoa permitir, né? E nós podemos até colocar isso como um dos princípios para nós estarmos exercitando essa prática do perdão. Porque agora trazendo para os nossos dias, né? Quantas inverdades são ditas, ou como a sociedade está sendo, aqui abre um aspas gigantesco, aconselhada, né? Como ela está sendo conduzida, e aonde o perdão ele não cabe, onde está sendo assim um individualismo muito grande, né? Vai viver sua vida, você não precisa se misturar, você pode ignorar e deixar para lá. Uhum. E eu acho que isso vai contra os princípios de Cristo, vai contra nós enquanto discípulos que anunciamos a Cristo, né? Nós não fomos chamados para essa separação, né? Nós somos chamados para o ID, para anunciar Jesus, as verdades de Jesus, e isso vai ter que testificar na nossa vida. As pessoas vão olhar para nós enquanto exemplo. Então, são princípios que precisam estar muito bem enraizados em nós, né, Kelly? É verdade, eu acho que essa questão da gente olhar muito para nós mesmos, né? A gente tem essa questão da atualidade mesmo, a gente é convidado o tempo todo a pensar em nós. Não importa o que os outros vão achar, não importa o que vai fazer ao outro, a tua atitude, né? Se vai entristecer, se vai alegrar, não importa. Importa você viver a tua verdade, né? Mas não é isso que Deus nos convida, realmente. Ele nos convida
a olhar para o próximo e a se importar, sim, né? Não é assim que a gente vai vivendo de uma maneira até meio irresponsável a nossa vida, fazendo só o que nos deixa feliz, né? E machucando o outro. Eu acho que realmente assim é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Com todas as linhas e os pensamentos que nos circundam, assim, porque quando a gente vê, a gente está entrando em algo que é totalmente contrário ao que a Bíblia diz. E tá tão na moda, todo mundo fala, e a gente vai indo simplesmente, né? E não pensa no que aquilo realmente faz conosco, né? E com o nosso coração, assim, nos aproxima ou nos afasta de Deus, né? Essas pregações, assim, que a gente ouve por aí, né? Não pregação bíblica, eu digo, mas assim, linhas de pensamento que tem, né? De estudos e tudo mais, né? É o voltar os nossos olhos, a nossa leitura, abrir os nossos ouvidos, estarem sensíveis ao que a palavra de Deus ensina. Nós conversávamos, acho que um pouquinho antes da gente começar a gravar, sobre não é uma nova linha teológica, né? Nós não estamos sendo hereges e nada, né? Estamos apenas voltando os nossos olhos à palavra de Deus, abrindo os nossos ouvidos e que o Espírito Santo comece a nos mostrar como viver esses princípios. Esses dias nós fizemos um devocional que nós fazemos entre funcionários no Pão Diário, toda quarta-feira. E teve uma frase assim que me chamou bastante atenção. E essa frase dizia assim: é bom sermos lembrados de nossa verdadeira identidade. O mundo ou ignora o povo de Deus como sendo insignificantes ou ativamente os maltrata e ataca. No final, há apenas uma opinião que importa, a de Deus. E Deus diz que os seus filhos são os que são verdadeiramente felizes. Isso, assim, nos traz um choque de realidade, porque nós esquecemos que, enquanto cristãos, nós estamos para anunciar Jesus, e isso não significa que nós vamos viver um mar de rosas, né? Aliás, se nós não formos perseguidos, alguma coisa está errada. Se a gente está agradando todo mundo, alguma coisa está errada. E, de fato, nós precisamos voltar os nossos olhos à palavra de Deus e não se surpreender se, de repente, as coisas não andarem como a gente acha que deveria, né? Porque andar nessa contramão de tudo que o mundo vem nos ensinando como uma verdade, está tão longe daquilo que é a verdade de Deus, né? Daquilo que Ele quer para a nossa vida. Então, por mais que esse perdão seja tão difícil, né? Muitas vezes da gente conseguir aplicar ele na nossa vida, mas a gente precisa trazer isso para Jesus, para que Ele nos ajude. Acho que não tem outro caminho, né, Kelly? É por aí mesmo. Eu acho que assim, primeiro, todo mundo vai ter que perdoar, né? Em algum momento da sua vida. Não existe ninguém que você vai olhar e falar, você passou a sua vida e não teve nenhum problema de relacionamento, nenhuma situação de injustiça, nenhuma situação que te machucou. Isso não existe. Então, essa é a questão. Todos nós vamos passar por essa situação. E a gente tem uma escolha, né? Eu vou perdoar ou eu não vou perdoar? E você pode escolher não perdoar, é a tua escolha. Deus sempre dá o livre-arbítrio, ele nunca vai chegar e falar, você é obrigado a fazer alguma coisa. Não, ele te apresenta e ele te convida a fazer aquilo que ele sabe que é o melhor para você. Mas daí vai da nossa confiança em Deus também, né? Porque se eu confio em Deus, eu entendo que ele diz para mim que, se você não perdoar, quem vai sofrer é você. Quem vai estar aprisionado é você, né? O servo lá vai para a prisão na parábola. Você vai ficar aprisionado, porque você vai ficar carregando essa pessoa com você, você vai ficar remoendo aquela coisa. E aí você ouve o nome da pessoa, né? Já vem aquele ranço. Dá um frio na barriga, assim, eu quero sair da onde eu estou. Vou me esconder no banheiro. Deixa eu fugir, né? E não é fácil. Eu entendo que, às vezes, tem pessoas que nos machucam também e que elas continuam nos machucando, né? Então, parece que é aquela pessoa que toda vez que a gente vê, tá nos machucando. Eu entendo que, de alguma forma, a gente tente nos proteger, né? Você fala, poxa, essa pessoa sempre vem com uma palavra ruim, eu quero falar menos com ela, né?
tudo bem. O que eu não posso é ficar lembrando lá, não, mas ontem ela falou aquilo, anteontem ela falou aquilo, deixando aquilo voltar ao seu coração. E eu acho que isso cria a tal da raiz de amargura, né? Exatamente, vai criando essa raiz no nosso coração. Mas também essa coisa, eu vou perdoar e não vou conviver. Acontece que tem situações que você é obrigado a conviver, né? Tem situações que você tem que perdoar, às vezes, o seu pai, a sua mãe, o seu irmão. E aí, você não vai nunca mais num almoço de família, né? Pode ser, você pode virar as costas e nunca mais. Mas é mais fácil quando é um amigo distante, né? Que você, eu perdoo, mas eu falo com ele uma vez por ano, assim, dou um tchauzinho lá na igreja e tchau, e tudo certo, né? Mas tem situações que são mais difíceis, que você precisa perdoar e conviver mais de perto, né? Ou perdoar seu chefe, não sei, né? Pessoas que você tem que conviver. E aí você vai ver se você realmente conseguiu perdoar, né? Que você olha e fala, não, o meu coração tá tranquilo, talvez eu tenha que me proteger, eu vou falar menos com essa pessoa, porque ela, né, de alguma maneira ela tá me perseguindo, ela tá falando, me machucando sempre, constantemente. E aí você vai tentar se afastar um pouco. E eu acho que isso tudo bem, né? Nesse sentido, uma pessoa que continua a te machucar, né? Muitas vezes, você procurar se afastar um pouco nesse sentido, mas não de ficar remoendo o que aquela pessoa já fez por você, sabe? Ficar pensando, eu não acredito, né? Porque fez isso. Porque quando a gente não vive o perdão de uma maneira genuína, assim, existe uma quebra no nosso relacionamento com Deus também. Não é só um problema você e teu irmão aqui, né? Você e a pessoa. É um problema você com Deus. Porque lá em Mateus também, em Mateus 5, 23, vai falar que se você for entregar a tua oferta lá no altar e você lembrar que o seu irmão tem algo contra você, para tudo, vai lá, se reconcilia e depois volta e entrega a oferta. Né? Ou seja, Deus está dizendo, antes de você ofertar alguma coisa, eu posso receber a tua oferta se você estiver bem já lá com o teu irmão, se tiver resolvido as questões. Porque se você não consegue amar o teu irmão a quem você vê, como é que você vai amar a Deus? Como é que você está entregando isso de todo o coração para mim e você não está conseguindo amar a pessoa do teu lado? Então, assim, é duro isso, né? Porque às vezes a gente olha e fala, gente, tem pessoas que são difíceis de amar. Deus, olha, eu tô tentando, mas essa pessoa aqui parece que não colabora também, né? Vamos lá. E isso acontece na nossa vida, né? Mas eu acho que... agora você me fez lembrar de Judas. Né? Gente, Jesus já sabia que ele ia trair, Jesus já sabia todo o BO, e Jesus ainda aconselha, né? Cuidado com o que você vai fazer, veja se realmente não tem, se realmente tem essa necessidade, né? E eu fico pensando assim, e eu acho que em Judas ali entra uma questão que nós conversamos aqui sobre o auto-perdão, porque eu acho que aquilo deve ter esmagado ele de uma forma tão grande que ele não enxerga outra saída. E claro que daí, né, o coração está escancarado para o diabo vir fazer a festa, né? Mas eu acho que primeiro foi isso, assim, gente, eu traí o filho de Deus. Acho que na hora que ele cai em si, do ato dele, ele não encontra outra saída. E Jesus estava ali oferecendo para ele a saída, né? Mas o que é a pessoa também não se perdoar? Então, enfim, gente, perdão é algo sério demais. Quando eu digo que é sobre a nossa eternidade, é porque é isso. Não, e Jesus, ele lava os pés dos discípulos, né? E Judas está incluído. Exatamente. Antes da sua morte, ele lava os pés de Judas, gente. De Judas, que ia levar ele à morte, sabendo exatamente, Jesus sabia o que Judas ia fazer. E isso também nos mostra uma atitude que a gente tem que ter, né, em relação a quem a gente perdoa. Você veja que Jesus tem uma atitude de honra, né? E isso é muito difícil, porque a gente perdoa e às vezes a gente continua ali, não, mas tomara que nada dê certo na sua vida, né? Tomara que... Não, né? Você perdoa e abençoa, e honra, e realmente se liberta daquilo, né?
E eu também penso assim nessa questão de Judas que você trouxe, muito legal. É a questão do orgulho de novo, sabe? Porque Jesus está ali falando para ele, ó, vai acontecer isso, você vai fazer isso, você não quer se arrepender, né? Jesus está praticamente dando todas as chances para ele ali. E ele ignora, né? Ah, eu sei o que eu estou fazendo. Não, deixa, eu jamais, não, imagina, nunca vou fazer isso. E já estava tudo combinado. Então, assim, quando o nosso coração está orgulhoso, a gente acha que sabe todas as coisas, a gente acha que o nosso caminho é o melhor, que a gente controla todas as coisas, a gente não ouve os conselhos de Deus para a nossa vida. E a gente não ouve o conselho de que a gente precisa perdoar. E a gente se agarra ali, não, eu não vou perdoar, porque olha o que essa pessoa fez para mim, né? E aí Deus está falando assim, ó, libera o perdão aqui, cuida da tua vida, né? Libera você o perdão que você precisa e deixa que eu cuido do resto, né? A vida dos outros eu que cuido, eu cuido da vida de cada um. Então eu acho que essa confiança, assim, e essa questão da gente se colocar como tirar o nosso orgulho mesmo e se colocar, Deus, eu não sei nada, tem tanto do mundo espiritual, né, que a gente não entende, que só quando a gente chegar lá na eternidade mesmo que a gente vai completamente entender, assim, falo, Deus, ó, se o princípio é esse, eu vou seguir, mesmo sem entender completamente, né, e aí o Senhor cuida do resto. E a gente tá com aquele coração limpo, aquele coração livre, assim, para seguir a nossa vida, né, sem se tornar aquela pessoa ruim de conviver, né? Que tá sempre, não acredito, reclamando da vida, né? Porque tá com aquela amargura lá batendo no coração. Sim, e se essa outra pessoa, né, foi restaurada e, enfim, ela viveu tudo aquilo que Jesus tinha para a vida dela, que alegria isso, né? Que isso tem que nos trazer realmente alegria, porque é para isso que Jesus veio. Eu tive um professor no meu curso teológico que ele falava assim, gente, quando nós chegarmos no céu, nós vamos ter 3 surpresas, né? A primeira de, eu tô aqui? Uau, consegui! A segunda é, fulano não está aqui, não acredito. Cara, eu não acredito. Mas orava, tava lá cantando, não, eu não boto fé que ela não tava aqui. E a terceira é, não boto fé que esse cara tá aqui. Como que esse cara chegou aqui? Não, alguém me diz, é sério que eu vou ser vizinho dele? Então, são essas 3 surpresas, assim. E eu acho que é isso, nós olharmos para Jesus, ele que é ele que segura na mão de todos nós, né? O sangue dele foi derramado por todos nós. E independente daquilo que a gente considera como algo muito grande ou algo muito pequeno, porque realmente cada coisa tem uma intensidade, né, diferente para cada um de nós. Mas existe uma coisa que é única, né? Que é a única verdade, né? Nós precisamos de Jesus para que isso aconteça. Isso é um princípio, isso reflete na nossa vida, no nosso testemunho. E isso que você disse, né? Essa questão, a gente vai se surpreender lá no céu, é porque só Deus conhece o coração de cada um, né? E a gente se engana muito com as aparências. Isso é muito precioso. Até quando Samuel vai ungir Davi, né? Ele primeiro vê o filho mais velho de Jessé e ele chega assim, nossa, é esse, né? Perfeito. E aí Deus fala para ele, não, né? O homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Esse aí não é. E aí vem Davi, o menos provável. Então, assim, é Deus que conhece o coração. A gente não tem como dizer, essa pessoa não se arrependeu, ela não sente pelo que ela fez. Até, você sabe que esses tempos eu estava falando, eu e o Lelo, a gente estava falando para casais, e me tocou muito, assim, uma mulher, né? Ela, depois de eu falar, eu abri, assim, para a gente compartilhar, e as pessoas foram compartilhando várias coisas, né, sobre o casamento e tal. E daí ela teve coragem, assim, de levantar, e ela falou assim, eu queria tanto ter essa história que eu ouvi de todas vocês, de várias, né, de vocês aqui, sobre o casamento, como foi abençoado, como Deus preparou e tal. Daí ela contou a história dela, né? Ela falou: eu casei, eu tenho meu marido, tenho um filho, mas o nosso relacionamento é fruto de uma traição. E ela
assim, se sentia muito culpada daquilo, né? E ela estava com o coração assim pesado. Ela falou: todos os dias eu oro, porque hoje eu tenho uma família e eu entendo o que eu fiz para ela. E na época eu não entendia, né? E todos forte. E ela falou: todos os dias eu oro por ela e eu peço que Deus abençoe a vida dela, que Deus cuide da vida dela, né? E aquilo me tocou assim. Eu falei: poxa, né? Quantas vezes a pessoa que foi traída, né? Deve ser uma dor tão grande que eu não imagino assim. Não sei nem se eu seria capaz de perdoar, né? Eu fico sempre me perguntando isso. Será que... Porque eu admiro muito quem perdoa, né? E reconstitui o casamento, assim, porque é uma coisa tão difícil, tão doída, né? E aí, a pessoa que foi traída ali, ela às vezes nem imagina o que está no coração dessa outra pessoa, né? Que causou o mal. Às vezes há um arrependimento tão profundo ali, e você está, às vezes, alimentando aquela raiva. E claro, o que fez foi errado, não foi certo, mas sempre que a gente se arrepende, a gente encontra o perdão, né? Deus nos encontra com a sua graça. Então, naquele momento foi o que eu falei para ela. Eu falei: olha, quando Jesus encontrou uma mulher adúltera e ela ia ser apedrejada, o que ele falou, né? Alguém aqui não tem pecado? Vai, não peques mais, né? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E aí ninguém teve coragem de atirar. Então, todos nós temos os nossos pecados. Então, a gente pensa que, poxa, esse foi pior do que o outro, mas Jesus está falando: todos nós temos os nossos pecados. Então, não julgue. E só Deus sabe o que vai no coração, né? Que momento será? Talvez aquela pessoa se arrependeu profundamente. Todos os dias chora e carrega aquele peso do que fez, né? Que Jesus também não quer que a gente carregue. Mas é bem isso. Só Deus conhece o coração, né? É ele que transforma, né? E ele que transforma. Kelly, eu ficaria aqui com você mais um tempão. Que prazer te conhecer e a gente conversar sobre esse assunto. Espero te reencontrar mais vezes aqui no nosso podcast, né, menina? E, Lana, você, por favor, já providencie isso. Pode deixar. Vou olhar lá nossa agenda anual e já colocar a Kelly para mais uns 3. Que gostoso, muito obrigada. Meninas, algo a acrescentar? Querem falar mais alguma coisa? Nadinha, né? A gente aproveita esse espaço o episódio do mês com a convidada, justamente para deixar você, Kelly, né, as nossas convidadas falarem bastante. E a Cat, né, a gente brinca que é a nossa apresentadora oficial. E eu e a Jéssica estamos aqui absorvendo todo o conteúdo, assim. Eu até brinquei no outro episódio que a gente gravou, que eu vou ter que ouvir de volta e anotar e escrever, porque é muito conteúdo. Nós somos as primeiras ouvintes, de fato. Sim. Ai, meninas, então, obrigada, né, pela oportunidade de estar com vocês. É sempre um prazer e espero revê-las aí em outras oportunidades. Muito obrigada. E para você que ficou conosco até agora, eu acredito que vocês ficaram, né, gente? Porque como foi gostoso a gente fechar esse assunto com essa conversa tão ampla, né? Passando por tudo aquilo que nós conversamos durante esse mês, foi bênção mesmo, Kelly. Então, eu já quero deixar vocês super mega avisadas, depois não vão falar que não foram avisadas, que março está vindo aí e nós preparamos uma programação mais que especial para o mês da mulher, que agora não é só dia da mulher, né? É o mês da mulher. E nós vamos falar sobre as mulheres do Ministério de Jesus para iniciar esse mês especial da mulher. Então, fique com a gente, deixa sininho, segue, enfim, tudo aquilo que tem direito para você continuar acompanhando a gente aqui com todas as novidades. Ah, e não esqueçam, se você está ouvindo esse episódio, né, logo que foi lançado, até dia 28 de fevereiro, nós temos o nosso produto do mês em promoção. Então, é a sua última oportunidade nesses últimos dias para adquirir o seu Planner Pão Diário com 30% de desconto. Então, você acessa a nossa loja, publicaçõespandiario.com.br, abre lá a página do Planner, escolhe o seu, são 2 capas lindíssimas, e aplique o cupom PLANNER30. E aí você ganha 30% de desconto e vai seguir feliz planejando o seu ano. Isso aí. Meninas, Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau. Amém, tchau, tchau. Tchau, tchau.